Senhor. Eu me alegro muito no Senhor. Eu pergunto nesta noite, tem alguém feliz aqui? Quem está feliz na glória a Deus? Mas quem está muito feliz na glória a Deus e aleluia? Glória a Deus, aleluia. Eu me regozijo muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de retidão, como noivo que se adorna com um turbante, que se enfeita, Davi. Está bonito, muito bonito para a glória de Deus. E como a noiva que se enfeita com as suas joias, disse Deus através do profeta Isaías. Mais uma vez aqui está se referindo não apenas à alegria da cerimônia do casamento, mas à arrumação. No dia do casamento, dentro das posses, dentro das possibilidades, se arruma o templo, enfeita o templo, o porteiro está diferente, o pastor fica até mais bonito, aleluia, os fotógrafos nem se falam, os pais, as testemunhas, os convidados, dentro daquilo que cada um pode fazer, procura-se a melhor veste. Ninguém quer ir num casamento de qualquer maneira, por mais pobre, por mais humilde que seja, mas quer pegar pelo menos a melhor roupa que ele tem ali. Talvez não seja nova, mas a melhor roupa. Se procura se enfeitar, se arrumar, se alegrar naquele dia. Mas nós precisamos amadurecer a ideia de que a arrumação não é só naquele dia do casamento. A alegria não pode ser apenas naquele dia, naquele momento, como hoje não é aqui. Essa alegria tem que ser duradoura, mesmo em meio às tribulações, aos ventos que virão, aos problemas que vocês deverão enfrentar juntos, e de preferência de joelho dobrado, clamando o nome e o sangue do Senhor Jesus. O Senhor foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Em João capítulo 2 nos conta essa história, que no terceiro dia Jesus ali foi convidado com os seus discípulos para aquela, como diz no meu interior, aquela festança. Louvado seja Deus. Mas ali houve um reboliço estranho, porque acabou o vinho, e o vinho era o que proporcionava alegria para aquelas pessoas, deixava as pessoas mais alegres, mais eufóricas. Simboliza hoje para nós a alegria espiritual, a alegria do Senhor em nosso coração. A doutrina do Senhor derramada, entranhada em nós, é o que nos dá alegria. Louvado seja Deus. Mas acabou o vinho, e acabando o vinho, certamente acabaria a alegria naquela noite. Aquele casamento iria começar com uma frustração. No casamento, talvez não, na época não tinha tecnologia que há hoje. Pessoas tirando foto com máquina digital, com celular, outros que filmam. Não tinha nada disso. Mas iria ficar gravado na memória de cada um convidado, de cada parente e daqueles que estavam casando, que o casamento começou com algo, com uma chateação, com uma tragédia, digamos assim. Começou de uma forma drástica, porque começou com um problema. E ninguém quer começar casando com um problema. O Senhor é tão bom, e quando foi procurado, disse que ainda não era o momento, mas Ele se levanta e vai resolver o problema naquele casamento. E Ele manda que se enchesse as talhas e que desse ao mordomo para que este provasse. E quando este provou, preste atenção, aleluia, não havia ali água, mas havia ali um vinho, e este vinho era melhor do que o que já havia sido servido. A alegria agora veio numa proporção maior e melhor. O Senhor Deus estava marcando aquele casamento, aprovando aquele casamento, operando um milagre no casamento. As pessoas hoje em dia banalizam o casamento. A gente vê isso no dia a dia, e hoje até no nosso meio está acontecendo isso. Casa no dia, separa um mês depois. As pessoas não precisa casar, vive junto. Não, é necessário casar. É necessário se acertar diante de Deus, diante dos homens. Louvado seja Deus. Mas hoje em dia isso é banal. A gente vê pessoas da mídia que casaram já 6, 8 vezes.
e já estão largando para casar novamente, porque não tem alegria no casamento. Se eles casassem da primeira vez, tivesse alegria, satisfação, regozijo, não estaria agindo dessa forma. A palavra diz em Provérbios capítulo 18, também no 19, Davi, há 2 versículos em especial, que diz que aquele marido que acha uma esposa, achou o favor de Deus. Pegue da mão de sua varoa, pegue com carinho, com amor, pegue de verdade, pegue com vontade, diga como posse. Foi uma bênção que Deus te deu. É isso que a palavra de Deus está dizendo em Provérbios 18. O varão que acha uma esposa, não é que acha uma qualquer, não é que acha uma simples mulher, não, que acha uma esposa, uma mulher de verdade, ele recebeu uma bênção de Deus, ele recebeu o favor de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 19 que a mulher rixosa, misericórdia para suportar só o sangue de Cristo, mas a mulher prudente é um presente de Deus. Foi o melhor presente, eu penso, que você recebeu na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz, Leidiane, em Provérbios 14, que a mulher deve ser sábia, porque a mulher sábia edifica o seu lar. Porque ali não diz, a gente costuma dizer, mas a Bíblia não diz, o homem sábio, pelo menos naquele período, só fala da mulher porque a cultura daquela época, naquela região, o marido ia trabalhar e a mulher cuidava da casa, dos filhos, apenas isso. E o marido chega às vezes estressado, cansado, e ele quer a linha quente dele, a toalhinha, ele quer um beijinho no cangote, e vai que a mulher não vigia, a gente já recebe o varão de cara feia, ela não está sendo sábia. Por isso a Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói o seu lar. Então que a irmã seja sábia. O namoro, o noivado, serve para se conhecer um ao outro. Um dia eu ouvi no rádio o programa do pastor Nivaldino Bento. Eu ouvi o pastor Nivaldino dizer que para se conhecer um ao outro, deve se sentar pelo menos e comer uma saca de 60 quilos de sal. Comer 60 quilos de sal leva tempo, leva muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então leva tempo para uma pessoa conhecer a outra. É viver debaixo do mesmo teto, partilhar os momentos bons, os momentos ruins, partilhar os planos, os sonhos, projetos, as metas, os objetivos, viver verdadeiramente um para o outro. Pedro, usado por Deus, escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, que a mulher deve amar o marido, deve ser sujeita, submissa a ele, que não deve se preocupar muito com o enfeite exterior, porque o principal é o que está dentro, é o que realmente adorna, louvado seja Deus, é o que está dentro. Mas o marido deve viver com ela com inteligência, deve coabitar com ela usando a cabeça, porque diz a Bíblia que ela é o sexo mais frágil. Deus usa o apóstolo Paulo para nós tentarmos aqui finalizar esta parte. E diz assim, eu quero ler na íntegra, pois isso é muito importante. Os deveres domésticos, aqui não fala direitos, fala deveres, obrigações. Obrigações do marido com a mulher e da mulher com o marido. E diz a Bíblia, Efésios 5, 22 a seguir: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Da forma que se obedece ao Senhor Jesus, deve-se obedecer ao seu marido, não adorá-lo, mas obedecer, ser submissa. Pois o marido é o cabeça da mulher, é o chefe da casa, é o homem da casa. Louvado seja Deus. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, sujeitas aos seus maridos. Louvado seja Deus. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas embaixo do versículo 28 ainda diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta,
como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Neste versículo, antes de você procurar seus amigos, seus irmãos em Cristo, seus pais, o pastor, aleluia. Eu vou dizer, antes de procurar o pastor Antônio, pastor Zé Carlos não. Apesar de toda a glória dada ao Rei Jesus, ser pastor presidente do ministério, eu não tenho muito assim essa relação ainda mais com Davi, de pastor, não. É mais um negócio assim de amigo. Toda a glória dada a Deus. Deus conhece o meu coração. Então, antes de você até me procurar como amigo, dobre o seu joelho e procure a Deus. Problema tem em todo casamento, mas solução para problemas só na mão do nosso Rei. Amém? Nesta hora eu peço que vocês se aproximem um pouco mais. Aleluia. Para a consumação do casamento, para encontrar-se com o noivo, haverá uma festa especial e nós estaremos lá também nos alegrando da presença de Deus. Eu quero aqui, antes dos votos, sacrossanto laço matrimonial, destes, eu quero fazer leitura aqui do termo de casamento religioso. Igreja Evangélica Pentecostal Missionária, Atos dos Apóstolos, termo de casamento religioso, e diz assim: aos 11 dias do mês de novembro de 2008, às 20 horas, aproximadamente, no templo da Igreja Evangélica Pentecostal Missionária, Atos dos Apóstolos, localizado na Rua Silvio Santos, número 314, Sussuarana Velha, nesta cidade, Salvador, Bahia, perante mim, pastor José Carlos Silva, celebrante após a habilitação na forma da lei. Receberam-se em matrimônio pelo ritual evangélico Davi Messias dos Santos Macedo e Leidiane Santos Leite, que passará a adotar o nome de Leidiane Santos Macedo. Santos Leite Macedo. Glória a Deus. Ele nascido em 6/12/87, brasileiro, solteiro, estudante, domiciliado na Rua Silvio Santos, número 296, Sussuarana Velha, na cidade de Salvador, Bahia, filho de Gilberto dos Santos Macedo e de Enilda Santos Macedo, residentes nesta capital. Ela, nascida em 13/4/92, brasileira, solteira, estudante, domiciliada na Rua Silvio Santos, número 296, Sussuarana Velha, na cidade de Salvador, Bahia, filha de Euclides Alves Leite e de Maria Lúcia Oliveira Santos, in memoriam, residentes nesta capital e de posse dos documentos a que se refere o artigo 1525 do Código Civil Brasileiro. Havendo processo corrido nos trâmites legais, o edital foi publicado no Diário do Poder Judiciário. Foi ouvido o curador de casamentos, que deu seu parecer favorável, e já realizado os sacrossantos laços matrimoniais, ou seja, o casamento, na manhã deste mesmo dia, pelo juiz de direito da Vara de Família e Sucessões. O referido é verdade e fé. Salvador, 11 de novembro de 2008. Foram testemunhas deste ato Nilvando Andrade da Silva, brasileiro, casado, porteiro, residente na cidade de Salvador, Bahia. E Ana Cristina Andrade da Silva, brasileira, casada, doméstica, residente na cidade de Salvador, Bahia. Para constar que foi lavrada a presente ata, registrada em livro próprio da igreja, e servirá de prova da realização do casamento perante o registro civil. Amém, Davi? Como ministro do Senhor, como servo de Deus, ao nosso jovem irmão Davi, eu pergunto diante dos pais, dos convivas, das testemunhas, de nós ministros do Evangelho, presença do Deus Todo-Poderoso, dos anjos, que eu tenho certeza que aqui estão em alegria perante Deus. Eu pergunto a você, se você deseja, na presença do Senhor, recebê-la, essa jovem abençoada, serva de Deus, Leidiane, como sua única e legítima esposa. Sim. Assim também a irmã Leidiane, serva do Senhor, eu lhe pergunto se você deseja receber esse varão abençoado como seu único e legítimo esposo. Glória a Deus. Você, Davi, na presença de Deus, e como já disse de todos, você promete amar
cuidar dela em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Leidiane, você assim também promete amá-lo, como diz a Bíblia, ser submissa a ele e cuidar dele em toda e qualquer situação. Glória a Deus. Já de antemão, as palmas podem louvar o Rei Jesus. Cadê a bênção com as alianças? Pode ficar. Por este dia de alegria, meu Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro que o Senhor estenda a sua potente mão sobre essas alianças de ouro, metal precioso, que simboliza a preciosidade deste casamento. Sem emendas, sem rasuras, sem rachaduras. Essa circunferência que não tem fim, simbolizando este casamento, que também na tua presença não deve ter fim. Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus e peço que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tira aqui, Davi. Ajuda, Leidiane. A submissão da esposa começa agora. Submissão. Quer dizer que o marido tem uma missão e a esposa ajuda. Graças a Deus que não deram o laço, deram não, né?